Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Ronaldo Faria. Hoje vamos falar da crise do feudalismo e da formação dos estados modernos. Trataremos do período chamado de Baixa Idade Média, que se estende do século XI ao século XV. O slide apresentado evidencia os tópicos relacionados a esse processo de crise. Inicialmente, vemos o desenvolvimento das técnicas agrícolas. Esse fato está relacionado à quebra da autossuficiência que caracterizava o mundo feudal. As novas técnicas agrícolas, como rotação de terras, uso do arado de metal e uso de moinhos hidráulicos, faz com que a produção agrícola cresça consideravelmente, gerando de forma sistemática excedentes que servirão de base para o retorno da atividade comercial. Esse desenvolvimento comercial, inicialmente ocasional, porque ele está ligado às safras agrícolas, começa a restabelecer gradativamente a reorganização dos centros urbanos. Lembramos que o aumento significativo da produtividade agrícola acaba gerando um aumento da população, e parte dessas pessoas acaba se dirigindo para esses centros comerciais que estão, naquele momento, em desenvolvimento. Dentro desse contexto, pela primeira vez, passa a existir nesses núcleos urbanos um grupo de pessoas que não volta mais para os feudos. Não é dona de terras, portanto, não é senhora feudal, e não trabalha na terra, portanto, não são servos. Essa nova classe, que depende essencialmente da atividade comercial, será chamada de classe burguesa. Essa classe, imbuída de uma nova mentalidade e defendendo interesses distintos da nobreza feudal, vai acabar gerando uma série de transformações sociais, culturais e políticas que aceleram a desagregação do sistema feudal. Evidenciando o crescimento e o fortalecimento dessa classe burguesa, podemos salientar o funcionamento das corporações de ofício, que são associações de artesãos que estabelecem regulamentações, protegem viúvas e órfãos e proporcionam a irradiação dos conhecimentos inerentes às profissões envolvidas. Também podemos lembrar das guildas, que são basicamente associações exclusivamente para comerciantes. Também existiam as ranzas, que reuniam cidades comerciais numa mesma região. Com o desenvolvimento dessa atividade comercial, alguns senhores começam a ter o interesse de dominar essas áreas onde as atividades comerciais floresciam. Essas disputas, portanto, estão relacionadas a um tópico principal dessa nossa aula, que é a formação dos estados modernos. Esses senhores terão interesse em aumentar o seu poder e em controlar mais territórios e se beneficiar do lucro gerado pela nova atividade econômica. A massa camponesa, comumente explorada pelo sistema de servidão dentro do sistema feudal, sentirá os efeitos dessas disputas entre senhores, porque além do alistamento obrigatório para essas disputas, verá também o aumento da exploração de sua força de trabalho para que a nobreza feudal tenha condições de manter-se em estado de guerra. Outro fator importante dentro desse contexto é a grande crise do século XIV, que tratarei numa futura aula, quando eu irei associar essa crise ao expansionismo comercial e marítimo. Então, agora vou começar a relacionar diretamente esse contexto de crise com o processo de centralização dos feudos ou com a formação dos estados modernos. Alguns falam de formação dos estados nacionais. Resumidamente, adicionamos algumas novidades ao quadro de funcionamento do sistema feudal. Uma autossuficiência sendo substituída gradativamente por produção de excedentes e comercialização dos mesmos. Essa autossuficiência agrícola começa a conviver com um significativo desenvolvimento da atividade comercial. A imobilidade social, características do feudalismo,
começa a conviver com o nascimento e a ascensão de uma classe comercial, a burguesia, e também notamos que alguns membros da nobreza feudal, interessados em aumentar o seu poder, controlando mais terras e pretendendo uma maior acumulação de riquezas com a atividade comercial, já vislumbram a possibilidade de unificação desses feudos. Lembrando disso, podemos pensar que com o desenvolvimento da atividade comercial, algumas características do sistema feudal atrapalham esse desenvolvimento econômico. Dentro de uma estrutura feudal, cada senhor, cada proprietário de um feudo, ele tem a possibilidade de manter seus próprios exércitos, sua própria força militar. Cada feudo pode ter uma série de dialetos. Podemos falar também de uma enorme variedade monetária. Isso sem falar da multiplicidade de taxas estabelecidas dentro da relação feudal. Então, gente, num determinado momento, esse particularismo, essa fragmentação que caracteriza o sistema feudal, impede o pleno desenvolvimento das atividades comerciais. Para que essas atividades ganhem cada vez mais força, era necessário uma série de padronizações. Padronização de moeda, padronização de idioma, padronização de pesos e medidas. Também se fazia necessário que nas áreas comerciais e também nas rotas comerciais existisse um maior nível de segurança. Se cada senhor feudal, que agora precisa de moeda, precisa ter o poder de compra dos artigos que são oferecidos nessa atividade econômica, ele vai ter a possibilidade, com esse exército, com essa força militar de que ele dispõe, de saquear cidades comerciais. Dentro desse contexto, então, podemos definir interesses envolvidos nesse processo de centralização, de formação desses estados nacionais. O primeiro deles seria o da nobreza centralizadora, pois o nobre que conseguisse sobrepor aos demais nobres feudais e conseguir liderar e consolidar esse novo território centralizado, ele vai ter mais poder na forma de controle de um exército permanente, de caráter nacional. Ele vai ter a capacidade maior de taxar, agora sobre um território mais extenso, ele vai ter um número cada vez maior de súditos e ele vai ter a capacidade de legislar e exercer a justiça. Portanto, para esse nobre que se transformará em monarca e rei, a unificação dos feudos é um ótimo negócio. Um outro interesse envolvido nesse processo de centralização é o da classe comerciante, é o da classe burguesa, pois se apontei alguns problemas gerados pela fragmentação, pela descentralização do período feudal, a unificação estabeleceria a solução desses problemas. No caso, uma série de padronizações. Padronização da força militar, padronização de moeda, padronização de pesos e medidas e padronização de idiomas. Em alguns casos, a diminuição das taxas cobradas em determinada região. Logo, podemos dizer que a formação desses estados nacionais correspondem à aproximação dos interesses da nobreza centralizadora e da classe burguesa. Se, por um lado, a nobreza centralizadora e a burguesia ganham com esse processo, por outro, podemos dizer que determinados grupos sociais saem prejudicados. A Igreja Católica, evidentemente, perde espaço nesse processo. A hegemonia cultural, política que a Igreja exercia no sistema feudal começa a ser questionada a partir do momento que começa a se formar um Estado, um poder nacional que cada vez mais vai se contrapor ao poder universal da Igreja Católica. Isso, no futuro, ficará bem evidente no processo de reforma protestante. Outro grupo que, evidentemente, perde espaço com a formação do Estado Nacional é o grupo dos trabalhadores, pois nesses estados a terra estará controlada basicamente pela nobreza. Na estrutura urbana, esses trabalhadores serão explorados pela classe burguesa
Eles terão que acatar o alistamento obrigatório determinado pelo monarca e, nesse momento, na condição de súditos, não terão direitos adquiridos, terão somente deveres. No caso da nobreza feudal, podemos evidenciar os dois lados. Ela tanto ganha quanto perde. Ela perde no momento que passa a ter um monarca, um nobre com poder acima dela, que controla esse Estado Nacional, que controla a força militar e que tem a capacidade de exercer leis. Então, esse nobre feudal, ele não tem mais autonomia para manter força militar, para taxar ou para exercer a justiça. Nesse caso, ele está submisso ao monarca. Mas, por outro lado, no momento que esse nobre se sinta ameaçado por forças populares, por exemplo, que invadam suas terras, é a esse Estado centralizador que ele vai recorrer. Portanto, a nobreza, no caso a feudal, ela tanto ganha quanto perde com a formação desse Estado Nacional. Devemos lembrar de algumas características que marcam esse Estado Nacional que está sendo formado. Essa nova estrutura territorial e administrativa dos antigos reinos feudais. Quais são essas novidades? Esses estados têm fronteiras definidas, possuem um exército nacional e permanente, possuem um corpo administrativo de funcionários públicos que atendem aos interesses desse Estado. Normalmente adotam uma língua pátria, um único idioma, embora sabemos que existem exceções, dentro da Europa, inclusive. Estabelecem a padronização da moeda e contam com suas armas ou símbolos, como hinos nacionais, brasões, bandeiras, por exemplo. Dentro desse contexto de centralização, posteriormente, vamos falar dos casos específicos. Falaremos da consolidação das monarquias ibéricas, da monarquia francesa, da inglesa e por aí vai. Mas isso fica para uma aula futura, quando trataremos de absolutismo monárquico e mercantilismo. Por ora, ficamos por aqui e, como sempre, espero continuar contando com a atenção de vocês. Continuem se cuidando e um abração, galera.